Bom dia, eu me chamo Érica Milene Pereira Machado e junto com os meus professores José Vitor Borges de Assis e Alan Cavalcante da Cunha, desenvolvemos esse resumo, que tem como tema efeito da ação do vento em estípites de açaizeiros. Bom, a Amazônia ela é popular pela produção e o consumo de açaí, fruta proveniente da espécie Euterpe oleracea, comumente conhecida como açaizeiro. O objetivo da presente pesquisa é obter os parâmetros aerodinâmicos a partir de características de escoamento de ar em torno de um corpo de prova cilíndrico em túnel de vento, no laboratório, simulando a força de arrasto e a pressão na superfície de um estipe de açaizeiro. A principal hipótese dessa pesquisa é que o escoamento real do modelo cilíndrico permita servir de parâmetro para analisar, então, a estrutura de um estipe submetido a cargas reais de vento com diferentes velocidades e escala. Dados da literatura, eles sugerem que há essa viabilidade de análise de resistência mecânica de estípites de açaizeiro e a verificação da estrutura quanto ao seu rompimento devido à ação do vento em função das mudanças dos padrões de intensidade do vento. Bom, os experimentos eles foram realizados no Laboratório de Estruturas do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Amapá. Utilizou-se o túnel de vento subsônico AF1125. O equipamento ele possui uma seção de trabalho com dimensões de 125 por 125 por 350 milímetros e é dotado também de um manômetro conectado aos tubos de pitot para aferir as pressões e calcular a velocidade, bem como de uma balança que mede a força em newtons. A determinação dos parâmetros aerodinâmicos ela foi a partir do perfil de pressão ao redor do modelo cilíndrico, que foi o resultado do cálculo do coeficiente de arrasto, que foi realizado de forma indireta utilizando o coeficiente de pressão que estava incidido no corpo de prova. Considerou-se que os valores independentes da escala do problema desde que um número de Reynolds ele esteja no intervalo entre 10 a quarta e 10 a quinta. Com isso, o coeficiente de arrasto e de pressão eles foram correlacionados pela equação a seguir, que mostra aqui no slide. Para o experimento e, por fim, a simulação, foi considerado um açaizeiro com estipe de diâmetro igual a 10 centímetros e altura de 10 metros, e com propriedades mecânicas de tensão e de flexão resistente a 36 MPa para estípites verdes. Bom, a distribuição de pressão em torno do cilindro ela é apresentada nesta figura 1, a qual observa-se o ponto de variação de pressão positiva e de sucção se encontrando no ângulo de 15 graus. Aqui nessa imagem nós conseguimos ver a relação do corpo de prova com o vento. Conforme a angulação aqui vai mudando, essa influência do vento no corpo de prova ela também vai mudando. O maior valor do coeficiente de pressão positiva foi de 0,7, enquanto o maior valor de coeficiente de sucção foi de 1,917. Então, por meio da equação 1 já mostrada, obteve-se um coeficiente de arrasto de 1,29. Dessa forma, admitiu-se um carregamento constante de vento em toda a extensão da estipe para simplificar os cálculos. A pressão positiva e a de sucção em função do ângulo frontal do corpo de prova. A relação entre a velocidade e a resistência dos estipes pode ser observada nessa tabela, onde podemos ver as velocidades a qual foram submetidas e o cálculo do momento máximo, o qual eu posso conseguir através dele a tensão solicitante. Como eu defini que a tensão resistente é de 36 MPa para estípites verdes, eu consigo fazer essa relação entre a tensão resistente e a tensão solicitante, a qual eu posso observar que
quando a tensão resistente ela for menor que a tensão solicitante, a gente vai obter valores menores que 1, ou seja, a stippet ela vai estar se rompendo. Bom, por fim, concluiu-se que a stippet de açaí zero ela poderia se romper por flexão sobre efeito de uma rajada de vento com velocidade entre 15 e 20 metros por segundo, ou em quilômetros, 54 a 72 km por hora. Recomenda-se, então, que um estudo mais aprofundado da influência da rugosidade, bem como do efeito de escala e, especialmente, da influência da folhagem e dos frutos no escoamento, sejam realizados. E com base em previsões futuras de mudança do clima, pode-se aí prever a queda de árvores e deve ser considerado como um fator-chave para a economia futura da Amazônia, já que com a previsão da queda de árvores, eu posso aí fazer escoras ou qualquer outro tipo de técnica para que essas árvores elas não caiam e assim elas possam continuar gerando economia. Por fim, gostaríamos de agradecer ao PIBIT e ao CNPq pelo suporte e financiamento da Bolsa.